Então, no fim do século XIX, vieram para o Brasil dois profissionais, dois trabalhadores, um canadense, o Jung, e um britânico, entre outros, logicamente, trabalhadores em mineradora. O britânico chamava-se Glass. O britânico era um cristão nominal, um cristão frio, alguma coisa do tipo histórico, mas não fervoroso, não comprometido. E o canadense já veio para o Brasil com a intenção de ser testemunha, plantar a igreja, pregar o evangelho. E um dos frutos da pregação, do anúncio do Jung, foi o Glass. Ele se converteu, tem uma história bonita, está editada essa história num livro, vocês podem procurar. E ambos então começaram a pensar em plantar igrejas. Muita coisa aconteceu, mas eles acabaram parando em São Paulo, talvez por questão de doença. O Jung não era uma pessoa muito forte fisicamente falando, tinha algumas questões. E aqui em São Paulo, então, eles começaram a pregação, o anúncio, e deu no que hoje é a Igreja Cristã Paulistana, oficialmente iniciada em 25 de agosto de 1901. Começaram a se reunir no Centro Velho de São Paulo, na rua Líbero Badaró. O Frederick, ele sai pelo Brasil na colportagem, vendendo Bíblias e anunciando o Evangelho. Essa igreja aqui, esse catalão, ela nasceu bem na sequência da fundação da denominação, né, em si. Quando nasce a Igreja Cristã Paulistana, em 25 de agosto de 1901, o Reginaldo Young ficou lá em São Paulo e o Glass, Frederick Glass, movido ali pelo seu espírito aventureiro, veio para o interior de Goiás, e a data marco para o início dessa igreja foi em 1902, 4 de maio de 1902. A UESA, que é a União Evangélica Sul-Americana, que começou com Dr. Kalle, que é da Igreja Congregacional, e ele, quando ele morreu, a esposa dele fundou uma outra missão, e que depois se tornou a UESA, União Evangélica Sul-Americana, que é da britânica. Até que chegou um dia quando nós nos mudamos do Triângulo de Minas para Goiás. E em Goiás estava em efervescência o trabalho iniciado pelos missionários da UESA. Anápolis ainda não tinha igreja, muitos lugares não tinha igreja ainda, mas ali já havia, em Anápolis, já tinha sido fundado um instituto bíblico, que começou a sua vida dentro do Hospital Evangélico do Dr. Fanstone. A UESA foi o pivô da coisa desde o princípio, desde os tempos mais duros. E foi ela que deu, vamos dizer, nascimento ao Couto Magalhães e ao seminário. Na Assembleia de 1942, na cidade de Santos, houve uma fusão entre a Igreja Cristã Evangélica com a Igreja Congregacional. Missionários da UESA, que trabalhavam tanto na ala congregacional como na ala da Igreja Cristã Evangélica, trabalharam para que as duas denominações se unissem. Isso aconteceu em 1942. E acabaram fazendo uma convenção, reuniram e estudaram, debateram e chegaram à conclusão que podia fazer uma só denominação para ajudar melhor o trabalho. Então houve a fusão, Igreja Congregacional e Cristã Evangélica do Brasil. Arquibaldi era um missionário americano, e o resultado é que ele foi levado para Anápolis, e começou a trabalhar lá, junto com a gente. Isso foi em 1938. E o grande missionário da UESA, o Ban Forsyth, trabalhamos juntos, e foi exatamente esses dois que começou o Instituto Bíblico.
em 38. Ele começou na chácara do reverendo Arquibaldi, lá abaixo da casa da denominação. Ali eram poucos alunos. Depois, Arquibaldi mudou, comprou aquela área cá em cima, onde é o seminário, o CTCEB, e construiu ali nova instalação, que era chamado Instituto Bíblico Goiano. Uma das marcas da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, desde o seu início, é o compromisso com a profundidade bíblica, com a teologia bíblica, que é o zelo por entender o texto bíblico conforme o autor bíblico queria expressar, com exegese, com hermenêutica, com uma interpretação e exposição correta. E a gente tem uma casa de preparo desses obreiros, missionários, educadores na ICEB, que é o CTCEB. Foi fundado em 1938 e é um dos seminários mais respeitados do Brasil, mais comprometidos com a formação teológica reformada. No perfil da ICEB que eu consigo vislumbrar, ela prioriza teologia e educação cristã. Por isso que alguém, para chegar à frente de uma igreja nossa, ele tem que se preparar. E por isso nós temos um seminário que é referência hoje no país. Está sendo um dos últimos seminários em que a pessoa fica interno, né? 4 anos se preparando para depois, e além disso, os 4 anos, ele tem estágios praticamente o ano todo, né? Nas igrejas, para depois ele assumir uma igreja. A Igreja Cristã Evangélica não perdeu tempo quando se tratou de atingir o Distrito Federal. Os nossos obreiros sabiam desde o início que ali precisávamos plantar lindas igrejas, como o pastor Oswaldo Moreira, o pastor Corcelli, outros que chegaram ali bem no início e fundaram estas que são lindas igrejas aí no Distrito Federal. Em 1968, as igrejas de Goiás saem da união com a igreja congregacional por muitas razões políticas, doutrinárias, administrativas. E aí então eles criam uma nova denominação que passa a receber o nome de Igreja Cristã Evangélica no Brasil, que são as igrejas em Goiás. As igrejas de São Paulo e do Planalto, Distrito Federal, continuam como ICEB e ainda permanecem na União ainda por mais um ano. Essa questão pegou quando, em 1979, o pastor Gessé, que era um goiano e tinha sido pastor da nossa igreja, e naquela época era pastor da Igreja Cristã Paulistana, ele patrocinou e organizou uma proposta para voltar a se unir à ICEB e à ICEB, e fazer um concílio para ver se elas se reuniam e voltavam a ser uma só. Uma das características nossas que os missionários aprenderam, muitos deles tiveram uma influência grande de um grande retiro espiritual que acontecia na Europa e ele acontece até hoje. Um dia desse, ano passado, o pastor Barnett participou da conferência Keswick e me mandou depois o programa com as mensagens que foram pregadas. Esse congresso, que acontece também há mais de 100 anos, ele foi a inspiração dos missionários de organizarem tanto as convenções das igrejas como os retiros. Então, eles criaram a ideia de comunhão, de amizade, de crescimento mais intencional e intensivo. Eles têm um papel muito relevante. Quando eu cheguei, eu vim de Goiás, depois de 4 anos lá no seminário, e eu cheguei em São José, começamos um instituto bíblico lá com várias igrejas, e um dia o pastor João Arantes Costa era responsável pela revista da Escola Dominical, junto com Esli e alguns outros pastores aqui em Goiás. E ele me convidou para assumir a responsabilidade de editar a revista bem simples para jovens e adultos. Você parou para pensar por quanto tempo você conseguiria ajudar uma pessoa? Pois é, o Instituto Cristão Evangélico vem há mais de 70 anos ajudando crianças e adolescentes em situação de risco, destituídas pelo pátrio poder, órfãos, a reproduzirem, a reinventarem as suas vidas.
O Instituto Cristão Evangélico precisa crescer. Por essa casa já passaram mais de 1000 crianças que foram ajudadas por nós. Muitas delas estão bem-sucedidas na vida e o nosso intuito é reescrever histórias. E eu preciso da sua ajuda. A missão cristã evangélica era um sonho da nossa denominação. Termos um local, uma missão que ajudasse no preparo dos missionários, que acolhesse os missionários e que enviasse missionários para o mundo inteiro. Nasceu a MCE e ela tem se mostrado muito relevante. São dezenas de missionários. Hoje a MCE tem o respeito da nossa denominação, tem o respeito de outras denominações, tem convênio com várias missões. A MCE hoje tem missionários no Brasil e no mundo inteiro e cada vez mais ela vai crescendo, se tornando relevante, significativa. É uma bênção para nós termos a MCE, a equipe, o conselho da MCE. Nós agradecemos a Deus todo dia pelas bênçãos que tem sido essa missão na ICEB, em outras denominações, no Brasil e no mundo inteiro. Nós temos um excelente presidente. Pastor Luiz César é meu amigo pessoal e é muito bom ter alguém a quem você chame de amigo. E eu vejo nele a preocupação de abrir igrejas onde não tem igrejas. Eu vejo o investimento dele, a preocupação e o trabalho que ele tem de que nós, os pastores, possamos ser despertados para o trabalho da abertura e o fortalecimento de igrejas. Eu creio que o nosso sonho de Paulistana é continuar promovendo obreiros, pregadores, educadoras, servos e servas de Deus que preguem o Evangelho, um Evangelho puro, genuíno, uma doutrina boa, bíblica. Esta é uma vocação, acho que inegociável desta igreja. Queremos continuar. Eu sonho em mais igrejas, e eu sonho no crescimento do nosso seminário. Agora está fazendo um acordo com um seminário famoso na Inglaterra, em Cambridge, e graças a Deus, Deus está abrindo muitas portas boas para que a nossa seminária seja o melhor ainda no Brasil. Esse programa de implantação de novas igrejas, com também essa ênfase na evangelização mundial, em missões, no envio de missionários para várias partes do mundo, isso é algo que transcende aquilo que nós vivemos agora. Porque isso vai pelos anos seguintes, isso vai ser algo que nós vamos deixar aí da nossa geração para as futuras gerações. Elas saberem que investir na teologia, educação cristã, em missões e na abertura de novas igrejas, isso rejuvenesce, isso faz com que a denominação cresça e as pessoas tenham a alegria de servir nessa denominação. A denominação tem muitos sonhos para os próximos anos. Ela quer continuar sendo relevante na área teológica, bíblica. Num tempo em que muitos estão abandonando a palavra, nós estamos cada vez mais inseridos na palavra, mais comprometidos com o seu ensino. O nosso seminário tem se fortalecido, é hoje um dos melhores seminários da América Latina. Nós estamos trabalhando muito com a nossa editora, a sua expansão. Nossa editora é de uma competência, de uma seriedade muito grande. Nós temos um trabalho social, não só no nosso Lar Cristão, Instituto, mas nossas igrejas têm uma visão muito grande sobre isso. Nós temos um amor muito grande pelo trabalho com crianças e adolescentes. Poucas denominações têm um interesse, um foco em crianças e adolescentes como a ICEB. Nós temos muito prazer, muito amor e muita competência para trabalhar com essa faixa etária. A denominação também tem um projeto agora para homens. Assim como nós temos Mulheres em Ação, nós estamos iniciando Homens em Ação. Já temos algumas federações de homens das igrejas se reunindo, e então nós esperamos já nos próximos meses aí ter a nossa confederação de homens, algo que com certeza vai causar um impacto, fazer muita diferença no reino de Deus. E como denominação nós queremos continuar plantando igrejas, queremos crescer como igreja local.
Nós estamos trabalhando para que nossas igrejas cresçam como árvore frondosa e essa árvore produza frutos e que esses frutos produzam novas árvores. Nós esperamos aí até 2030 termos pelo menos 1000 igrejas na ICEB.